Diálogos Lunáticos, o verbo tem que pegar delírio. Hoje, sem convidados, mas fazendo uma síntese e falando um pouco sobre saúde mental, sobre o que está acontecendo, enfim, no Brasil, no mundo, em termos de saúde mental. Tivemos alguns convidados, alguns excelentes convidados e convidadas, agora nos últimos tempos. Vamos ter boas surpresas aí na semana que vem também e no final do mês também. Temos boas surpresas. A gente tem se preocupado, em especial, em alertar as pessoas de uma maneira suave, poética, relaxada, mas sobre esses tipos de cuidados. Nós estamos pensando que o Brasil está na América Latina como um dos primeiros, se não o primeiro país que lidera a lista de pessoas com mais ansiedade e mais depressão. São transtornos mentais que têm afetado cada vez mais as pessoas, e as pessoas têm se sentido com uma estima muito baixa, com uma relação com o mundo, com as coisas em volta, de uma maneira muito preocupante. Como é que a gente lida com isso? O que é o suficiente? Como é que a gente tem força ou resiliência para poder lidar com isso? Como é que a gente consegue aprender sobre isso? É sobre isso, em parte, que nós vamos falar. Tivemos aqui já a presença do meu querido amigo, meu colega lá de Marinha, Nelson Freitas, enfim, a Ana Pedroso, lá de Portugal, enfim, tantas outras convidadas, Larice na semana passada, Eloy Zanetti, que recomendou a mim um livro que eu vou recomendar a vocês também, chamado O Foco Roubado, que é uma das questões muito importantes com relação à saúde mental, que tem a ver muito com os gadgets, exatamente com as coisas que nós estamos ligados o tempo todo, enquanto isso também está alterando a química do cérebro. Enquanto a ciência progride com relação a novas substâncias, a novas técnicas, novos processos, como é que a gente lida com isso? E quanto tempo a gente gasta nesse espaço também de sobrevivência? Foco Roubado, eu esqueci o nome do autor aqui agora, mas é um livro que vale muito a pena. Já publiquei um pouco também em algumas das minhas redes sociais, em especial no Instagram, a Tony Luna. Nós temos feito, eu tenho feito palestras sobre saúde mental de maneira geral, já fiz até uma apresentação sobre essas palestras, sobre o que a gente pode olhar sobre isso e de como a gente tem resistência para poder superar as coisas mais importantes sem a perspectiva de que a vida tem que ser incrível, fantástica, tem que ser melhor de todas, e essa pretensa competição que nós temos. A forma com que a gente lida com os outros, e parece que sempre a gente precisa estar melhor, e precisa estar incrível, e precisa estar sociável, e a gente não tem direito à tristeza, a gente não tem direito à infelicidade, a gente não tem direito a momentos mais introspectivos, tudo parece que precisa ser resolvido. Parece que os traumas são questões só a serem passadas e a gente não se preocupa em tornar a vida mais interessante. Como é que a gente lida com isso no dia a dia? Como é que a gente observa? Como é que a gente vê a relação nossa com as outras pessoas? Algo que eu observo com frequência, que é, vamos dizer, um tanto quanto selvagem, mas é uma observação interessante a de se pensar, quando a gente está demais preso nas nossas necessidades especiais, de tal forma que a gente não possa minimamente ouvir os outros, e sobre isso nós vamos falar um pouco também, sobre ouvir as outras pessoas, sobre se interessar sobre outras coisas que não só a si mesmos, pode ser um bom indicativo que a gente não está com a saúde mental totalmente equilibrada, como também no outro ponto de vista, quando a gente está linkado demais em ajudar, em fazer pelos outros, e os outros têm que nos aceitar, e nós temos que ser incríveis para os outros também é um outro ponto. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio. O que é o suficiente? O que é interessante a gente poder pensar? Como é que a gente lida com isso de uma forma que valha realmente a pena? Quando a gente fala em escutar os outros atentamente, quanto tempo a gente consegue ficar numa relação. Logicamente, a gente que é profissional, a gente está um tanto quanto mais acostumado com isso, mas o quanto a gente consegue ficar atento e
esperto com relação a que esse outro fala, sem que a gente precise dar qualquer opinião de imediato, sem que a gente precise criar uma nova perspectiva, mas que a gente possa ouvir. Qual que é a importância de poder se ouvir sobre isso? As pesquisas neuronais mais interessantes, em especial a partir do momento que a gente teve mais mapeamentos cerebrais, PET scan, enfim, tantos outros, provaram uma coisa interessante. Isso já tem alguns anos, enfim, que essas pesquisas se mostraram, mas uma coisa interessante. Quando a gente tem um problema, a pensar, qualquer problema, pessoal, a gente pensa, a gente acende algumas áreas do nosso cérebro para poder resolver esse problema. Quando a gente fala em voz alta sobre esse problema, interessantemente, mais áreas no cérebro se acendem dentro da gente. Então, falar em voz alta ou escrever também é interessante, uma forma de resolução, sem procurar a solução. Um terceiro ponto é quando a gente conversa com um amigo que atentamente nos escuta, mesmo sem dar opinião. Né? Uma tendência, em especial nos homens, de querer dar opinião ou dar sugestão. Né? Acho que a opinião talvez seja muito mais interessante quando nos pedem, mas às vezes só nos pedem e escuta. E nós sempre queremos criar soluções de imediato. Talvez seja interessante poder ouvir, mas quando uma outra pessoa nos escuta, há um aumento grande de áreas cerebrais que ajudam a gente a resolver os problemas. Agora, quando chega num ponto especial em que a gente não está dando mais conta disso e não está encontrando soluções interessantes e não está criando novas possibilidades, ou seja, quando a gente parece que a vida se estagnou ou que as coisas parecem não funcionar de maneira adequada, né? A vida está transtornada, é interessante a gente procurar um profissional. Interessantemente, nessas mesmas pesquisas, quando a gente procura um profissional, a gente encontra um grande número de áreas cerebrais quando a gente é atentamente ouvido, quando a gente tem uma relação de transferência a essa pessoa, de confiança. O fato de a gente poder falar para essa pessoa é extremamente importante e ajuda a nos resolver. Por isso, às vezes, nós psicoterapeutas somos taxados a ele apenas me escuta, mal dá soluções, quando na realidade, né, uma grande parte disso é exatamente essa escuta que você tem de você mesmo quando alguém está atentamente colocando. Então, as perguntas são mais importantes, extremamente mais importantes. Tem alguns livros que falam sobre isso, né? Tem um livro que também, para variar, eu esqueço o nome do autor, chamado Carta a um Jovem Poeta, que fala sobre essa paixão sobre as perguntas. Como é legal que a gente possa fazer as perguntas sem procurar soluções imediatas. Como é interessante que a gente possa dar conta de algumas coisas de uma forma saudável, sem procurar soluções imediatas. E quanto a gente está atento. Hoje aqui eu cheguei no estúdio, o estúdio está totalmente remodelado, as coisas foram feitas aqui de uma outra forma. Tem toda uma equipe aqui de suporte, tem o João que está dando suporte aqui, tem o Abel que está lá no estúdio também, que está ajudando a cuidar de todo esse processo. Quanto é interessante a gente se perceber em suporte. Nesse exato momento, para eu poder estar aqui, existem centenas ou até milhares de pessoas que estão trabalhando. Tem gente que está provendo a luz, tem que construiu toda essa estrutura, tem gente que está provendo a água, a segurança da questão da rua, o pessoal do estacionamento que está cuidando do carro. A gente tem uma relação de pessoas presentes, além de toda a nossa bagagem. A gente tem uma sensação de pertencimento que às vezes a gente não percebe, mas tem uma estrutura. Quem construiu esse prédio para poder estar aqui sentado nesse lugar, nessa cadeira, a gente precisa de uma estrutura para poder dar conta disso. A gente tem algo que nos sustenta nesse lugar. O nome que você quiser dar isso, você dá, mas tem algo que nos sustenta. Quanto é importante que a gente possa se sentir nisso e quantas vezes a gente está, enfim, entrando num muro de lamentações, e a gente entra com isso
muito sem querer, e ainda mais com as nossas experiências anteriores, nossas experiências infantis, as experiências que nossos antepassados passaram, que as outras pessoas de nossa vida passaram, o quanto a gente está preso nessas experiências, o quanto a gente está guardado de uma certa forma, que a gente está muito mais repetindo outras histórias, ou repetindo histórias infantis, ou repetindo medos infantis, e voltando a acontecer. Curiosamente, eu me recordo uma história, uma vez eu tinha um paciente que estava... eu trabalhava, eu tinha um consultório, hoje a gente só trabalha online, mas eu tinha um consultório num centro médico aqui em Curitiba, e meu consultório era o 409, no quarto andar. E um paciente que sempre vinha pontualmente no mesmo horário, sempre vinha, na época não tinha nem celular, na época era só telefone normal mesmo, mas pontualmente vinha no mesmo horário, chegava sempre no horário. Ele chegou o horário dele, que eu me recordo o que era, mas no meio da tarde, nesse horário dele, ele não apareceu. Eu achei estranho e tal, enfim. Cheguei a ligar para ele, dizendo assim, fulano, você costuma não se atrasar, aconteceu algum problema com você e tal? Falou, não tem problema nenhum, só a porta do seu consultório tá fechada e você aqui ainda não chegou. Interessantemente, eu pedi para ele ler o nome que estava escrito acima da porta que ele estava vendo. Era o nome exatamente do consultório que ficava abaixo do meu. O quantas vezes a gente está tendo certezas absolutas, e a vida não é tão cheia de certezas absolutas, o quantas vezes a gente está preso nesses processos e a gente tem certeza absoluta que aquilo está acontecendo, e esse meu paciente na época ficou zangado porque eu não estava chegando no horário, e eu sempre fui muito pontual com relação à questão do horário, mas ele estava em outro andar. O que será que ele estava postergando? O que ele não queria ver naquele dia? O que é que você não quer ver? Sem culpa, mas com responsabilidade. O quanto você consegue deixar as suas culpas infantis, dizendo, você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, e o quanto você pode assumir uma responsabilidade por estar nesse outro processo. Algo a se pensar. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre os transtornos, sobre o que está acontecendo no presente momento. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora e já volta. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha UTOP completa, cooktop UTOP, vidro temperado, queimadores mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir UTOP, acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador UTOP 2 em 1, painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Começando agora o segundo bloco do programa, hoje um programa especial, sem entrevistados. Nos próximos dias a gente terá outros entrevistados, mas vamos falar sobre transtornos mentais e sobre o sofrimento que nós temos no nosso dia a dia e as coisas que nos deixam fora de nós mesmos, o que nos desconstrói. A gente falou um pouco no começo, no primeiro, da relação de convidados, das pessoas que já estiveram presentes, e agora nós vamos falar um pouco também sobre as pessoas. E quando eu falo essa frase, a gente vai falar um pouco, eu acho horrível, ela não faz muito sentido. Então, a gente vai falar sobre isso dentro do que é possível, não vai falar um pouco, vai falar o que é possível sobre isso. No primeiro bloco, eu tive programado a falar uma série de coisas que eu não falei. Aí, enfim, surgiram tantas outras coisas a poderem ser ditas também. Mas uma das questões que a gente lida hoje em dia, que está dentro do que a gente até já apresentou, sobre a ideia de o que é o suficiente, né? O quanto que a gente trabalha demais, o quanto a gente dorme de menos, o quanto a gente se alimenta demais ou dorme de menos, o quanto de estresse, né? O estresse é uma outra coisa importante. Muitos de nós acabamos caindo na crença de que o estresse é um fenômeno negativo, e de fato não é. Né? O estresse é um fenômeno quando ele só é negativo quando ele é mais do que o suficiente, ele sai dessa suficiência e passa por um outro tamanho, quando a gente se estressa em excesso. Mas para a gente poder dar conta disso, para a gente poder levantar, para a gente poder conversar com os outros, para a gente poder se alimentar, a gente precisa se estressar, e se estressar de maneira suficiente.
o que é bom o suficiente, o que a gente consegue dar conta. Quanto você está lidando com isso? O quanto as suas pressões são suficientes? O quanto você está dando conta nesse momento com as coisas que são atuais? O que está na sua frente nesse momento? Será que o que você está dando de importância agora nesse momento é grande demais? É forte demais? É desorganizado demais, em excesso? Ou seja, aquilo que está te tocando naquele exato momento, será que não tem um peso excessivo para você? É algo de se pensar. E é legal, eu acho legal que a gente tenha a prática sobre escrever diário, sobre poder, até de manhã cedo, poder escrever sobre os sonhos. O fato de você escrever minimamente à mão mesmo, não teclar, mas escrever à mão, é uma prática muito saudável. Tem N estudos científicos sobre essa prática de poder se escrever à mão, de poder se criar um hábito de escrever um pequeno diário. Qual o tamanho? O tamanho que lhe for suficiente, que você sentir. O que acontece comumente é que quando a gente começa a escrever, daqui a pouco começam a surgir outras oportunidades, outras coisas que podem ser feitas nessa hora. Uma outra questão também que a gente vê agora com relação aos gadgets, enfim, a essas coisas eletrônicas. Os pais perguntam muito para os terapeutas o quanto que é o suficiente, porque um aparelho eletrônico ele é um alívio, um certo momento, para alguns pais que dão para as crianças, que dão para poderem fazer outras atividades, para poderem, mas o quanto isso também, essa atenção tocada por um objeto, que vai promover uma certa recompensa para essa criança, vai dar um certo prazer, também não tira ela da experiência da vida. É tão complexo lidar sobre isso. Tem vale a pena você pesquisar sobre isso, você olhar mais intensamente sobre isso e tal. Ao mesmo ponto, hoje em dia, a gente encontra no celular, hoje em dia, informações, enfim, toda a parte móvel, informações que podem nos ajudar a, por exemplo, sermos atendidos à distância. Eu mesmo tenho pacientes em outros lugares, em tantos outros espaços do mundo também, e a gente faz isso através, enfim, do tablet, do computador, do celular, os trabalhos de telemedicina. Então, como é que a gente lida com o equilíbrio disso? Como é que a gente pode fazer sobre isso? E como é que a gente pode lidar com aquilo que é anterior, nossas culpas pequenas, nossas culpas infantis e aquilo que realmente nós temos a responsabilidade. Veja que eu estou lançando aqui uma série de perguntas, muito mais sobre a ideia de que a gente pode construir outras possibilidades e você se sentir provocado sobre o que está acontecendo, da forma que está acontecendo, do jeito que está acontecendo também. Um assunto muito importante de a gente poder conversar é quebrar um pouco a ideia de que quem tem transtornos mentais é fraco, né? A gente vai encontrar N pessoas, recentemente a gente vê vários artistas famosos, enfim, que falaram sobre isso. Bem na semana passada eu publiquei até alguns trabalhos, um trabalho em especial com Larissa Pedrosa, falando sobre a relação de mãe e filha. A Anitta até escreveu sobre isso, o quanto a gente, às vezes, tem um transtorno mental e a gente não se expõe, e acaba tentando suprir isso, tomando remédios, medicação, drogas lícitas e ilícitas, passando para um outro processo, e nossa vida está caindo. Mas a gente não pode assumir, porque a gente tem o ato heróico de se mostrar sempre bem. E poder dizer, e até os homens ainda mais ainda, poder dizer às outras pessoas o quanto isso está te afetando nesse momento. Vejo alguns amigos meus homens têm essa dificuldade de dizer, não, eu me emocionei. Tempos atrás estava um amigo meu lá em casa e a gente ouviu uma música, ele se emocionou com a música. Eu perguntei para ele se ele tinha se emocionado com a música. Eu tinha. Ele quase como se fosse assumir uma fraqueza, ele pudesse dizer, sim, eu tenho essa música, eu senti isso, eu fui tocado por isso, eu estou emocionado por isso. Ele estava tocado, ele estava emocionado, mas não podia falar sobre isso. O quanto os homens são obrigados a serem os heróis. E tem uma coisa interessante, homens heróis, na sua
na sua carreira têm algo muito comum. Os heróis, se vocês perceberem nos filmes, sempre abandonam as suas famílias, porque sempre tem um ato heróico para fazer. Sempre tem um outro lugar. Abandona sua mulher, abandona aquilo, porque tem um ato heróico. E uma frase que sempre me toca, até quem falou isso foi Bert Hellinger, né? Os homens, quando estão inteiros e maduros, e o homem demora muito a amadurecer, só vão fazer isso, sei lá, depois dos 50 anos, do tempo para cima, permanecem, né? Permanece. Às vezes, basta o homem entrar em contato com essa força de permanecer, né? Isso para qualquer relação, permanecer inteiros, intactos nessa hora e darem conta disso. Quanto é interessante ter alguém que possa permanecer, um homem que possa permanecer nesse lugar sem ter que ser tão heróico, sem ter que chamar atenção. Um outro ponto de vista, a gente vive ainda, sei lá, mais de 3, 5 mil anos numa sociedade muito machista, muito construída. Nós homens somos construídos nessa forma de poder pensar. Nós homens somos instruídos a sermos esses grandes machões que acham que sensibilidade é frescura, essas grandes pessoas que parece que nunca vão conseguir chegar a algum lugar heróico, porque sempre precisam mais e precisam mais. E para precisarem mais, às vezes recorrem a substâncias, recorrem a algumas coisas que são extremamente desnecessárias. Esses homens que têm medo das mulheres, e eu diria isso e afirmo isso, que têm medo das mulheres, por isso as machucam tanto, porque uma mulher, quando entra em contato com a sua força, tem uma capacidade de poder dar conta, equilibrar o ambiente, de construir um ambiente. Tenho várias, inclusive até algumas foram já minhas convidadas, vão ser outras pessoas aí também que são diretores e vice-presidentes que também vão ser minhas convidadas. Elas sabem o preço que se tem em ser uma mulher num ambiente masculino e a importância disso. Tem uma tribo no norte do Brasil, chamado Craô, que tem as relações muito maduras, formas muito maduras, consideradas pela Universidade de Paris como uma das tribos mais interessantes do mundo em termos de relações maduras e bons relacionamentos. Nesses lugares, as mulheres, elas não são as chefes ou as donas, mas são as pessoas que orientam a tribo nas mais diversas atividades. As coisas são bem separadas. O quanto ainda a gente está preso numa forma de pensar e na relação com as pessoas em volta, sem olhar para essa liberdade. E afinal, a gente tem liberdade. O que é liberto dentro da gente? A gente tem um destino, isso é algo a se pensar, a gente segue para algum lugar fixo, a gente não segue para algum lugar fixo. O que a gente dá conta de verdade na vida da gente? A gente tem uma sociedade que construiu uma ampla rede de discussão, de apoio social. Como é que as pessoas... Aqui no Brasil ainda a gente vê, enfim, né, vê o CRAS, o SUS, todas essas instituições conseguindo chegar a um lugar interessante e poderem criar grupos. Tem terapias comunitárias, tem vários espaços. Quando você sentir que está precisando chegar a um lugar, procure um espaço de troca. Você não precisa se abrir totalmente, mas minimamente sentir que pertence a essa questão. Algo a se pensar. A autoestima também é uma questão muito importante. A nossa autoestima é construída não pelo aquilo que a gente acha, mas pelo aquilo que disseram da gente, pelo aquilo que é a forma como a gente foi construído, né? Então, pouco importa tempos depois, porque a autoestima se constrói muito na infância e a gente depois, para recuperar os danos que foram causados nessa infância, a gente gasta uma energia, a gente troca, hoje a gente faz coisas incríveis para poder ser reconhecido. Quando a gente fala de narcisismo, por exemplo, o narcisista é a pessoa que tem a mais baixa estima que você pode imaginar. Tão baixa que gasta uma energia incrível para poder se recuperar, poder se reconstruir. O quanto você gasta de energia para poder construir uma estima. E o quanto isso tem muito pouco a ver com o momento agora, mas uma repetição neurótica, uma repetição daquilo que era da sua infância. É algo a se pensar sobre isso. Diálogos lunáticos têm a função de provocar. Tinham tantas outras coisas, eu tinha escrito tantas outras coisas para poder falar,
mas eu acho que minimamente eu me sinto satisfeito com a provocação que eu fiz. E você se sentiu? Escreve pra gente, comenta nesse vídeo, pergunta sobre outras coisas, traz dúvidas também. Nas próximas semanas a gente vai ter convidados bem importantes aí. Espero que você tenha gostado. Espero que para você tenha sido suficiente. E se for suficiente, talvez você se sinta confortável ou se sinta até desconfortável. E está tudo bem. Está tudo bem poder ficar desconfortável também. Você escolhe. Você percebe. Você está imerso na sua própria realidade. Como você constrói ela, é sua responsabilidade. Não adianta terceirizar, porque grande parte dos seus problemas foi você mesmo que criou. Um abraço e até a próxima.